Olá, eu sou Janaína Spolidório, sou especialista em educação e aqui no meu canal você encontra atividades gratuitas de amostra do meu trabalho e também alguns vídeos nos quais eu tenho a intenção de mostrar para você uma visão diferenciada da educação. Não é aquela educação que nós encontramos em livros ou a educação que nós encontramos em teoria. É um tipo de educação que eu quero que você use na prática. Então, no vídeo de hoje, eu estou trazendo um tema bem legal. Ele se chama Piaget, a neurociência e a matemática. Então, olha que coisa mais completa. A gente vai falar um pouquinho sobre o teórico Piaget em relação à aprendizagem de matemática e fazendo ainda uma conexão com a neurociência. Não é coisa que você encontra em qualquer lugar, certo? Bom, para quem não estudou ainda a fundo essa parte, o Piaget ele tem uma parte da teoria dele que é relacionada à área da matemática. Ela é muito estudada quando nós entramos na parte de educação infantil, lá na formação de pedagogia, porém, quando nós temos os alunos até o vestibular, tudo que foi ensinado lá naquela educação infantil em relação ao que o Piaget descobriu é utilizado. Por isso que você tem alguns alunos que, por exemplo, falam que tem trauma de matemática, ou que tem dificuldade, ou que não conseguem entender. Exatamente porque essa base do Piaget, ela não estava bem estruturada na educação infantil dessa criança. E para você resgatar isso, você, professor de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e anos consecutivos, precisa certamente saber quais são os processos mentais da matemática. Os processos mentais da matemática, eles foram estudados, observados por Piaget, e eles são em número de 7. Vou falar para você quais são. É legal você anotar se você não conhece, porque a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A gente tem os processos de correspondência, a seriação, sequenciação, inclusão, comparação, classificação e conservação. 7 processos mentais matemáticos. Esses processos, o que acontece com eles? A maioria deles você consegue trabalhar com os blocos lógicos. Aqui eu trouxe para vocês alguns blocos que eu fiz com papel. Porque nem sempre nós temos esse material à disposição. Se você trabalha em uma escola de educação infantil, é interessante que a escola tenha os blocos lógicos originais em madeira ou plástico para que a criança possa manusear tomando o menor cuidado. Aqui eu estou usando os de papel porque não tem problema no meu caso, porque eu estou usando para explicar. E quando eu for manusear, eu não vou quebrar o papel, eu não vou amassar, né? Então, eles servem para o meu propósito. Para quem não conhece, os blocos lógicos são, na verdade, formas geométricas que geralmente vêm nas cores primárias, que é amarelo, vermelho e azul. Aqui eu fiz a impressão em papéis de cores diferentes, mas geralmente na caixa vem nessas cores que eu falei para vocês. E essas formas geométricas, elas vão ter tamanhos diferentes, espessuras diferentes, alturas diferentes e larguras diferentes. E tudo isso por um motivo. Nos processos mentais matemáticos que o Piaget ensina para nós, ele vai trabalhar com alguns atributos durante a aprendizagem dos processos. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma sequenciação, eu posso colocar para o aluno uma peça verde, uma peça rosa, uma peça roxa. Aqui a gente tem uma sequenciação de peças. Eu não atribuí um critério em relação às formas geométricas e nem ao tamanho. Eu estou usando o atributo, essa palavra é importante, o atributo da cor. Então daí eu peço para o meu aluno fazer outras sequências com essas mesmas cores. Então ele pode pegar objetos que estão lá na classe e colocar um verde, um rosa, um roxo. Então ele vai reproduzir uma sequenciação. Bem fácil, né?
Daí a gente tem a seriação. No caso da seriação, eu vou utilizar uma grandeza, um atributo de grandeza. O que é a grandeza? A grandeza é quando eu uso uma atribuição do objeto que vai determinar qual é a grandeza dele. No caso aqui, na seriação que eu vou propor para vocês, vai ser o tamanho. Então eu pego aqui peças de 3 tamanhos e eu faço uma seriação de objetos. Então vocês percebem que tem uma diferença entre eu pensar na cor e eu pensar no tamanho? A criança tem que ter essa noção, porque isso vai ter influência, sabe quando? Quando ela estiver aprendendo sequência numérica, quando ela fizer sequência numérica saltada, quando ela aprender valor posicional. Então você percebe que é uma coisa longínqua na vida matemática dela, mas que ela precisa saber no concreto antes. Se o seu aluno de terceiro ano não entende valor posicional, ou de segundo não entende sistema de numeração decimal, é porque não foi bem trabalhada essa noção de seriação e sequenciação com ele. E daí você precisa retomar por meio dos blocos lógicos ou de objetos concretos para que ele possa apreender esse conceito de modo mental. Por isso que se chamam processos mentais matemáticos. Então aqui eu mostro para o aluno, né, uma seriação, que é uma ordem crescente, ou do menor para o maior, ou quando você vai para as atividades que usa o símbolo de maior, que é aquele símbolo, né, que a gente quase nunca usa, mas deveria no ensino fundamental, que é o símbolo de maior ou menor, né, no caso. Aqui eu posso perguntar para o meu aluno, qual é a maior pirâmide? Então eu estou atribuindo uma grandeza. Ele vai falar que a maior é a roxa. Qual é a menor pirâmide? A menor é a rosa. Então aqui eu estou fazendo critérios de seriação. Então a gente tem o atributo da cor, a gente tem o atributo do tamanho e a gente também pode pedir para o aluno separar em grupos. E daí ele pode pensar na cor, no tamanho, na espessura, na largura, na altura, na forma. Então eu peço para o meu aluno, por exemplo, separar os blocos lógicos por formas. Então ele vai pegar cubo, colocar com cubo, cilindro com cilindro e pirâmide com pirâmide. São grupos de um tipo. Eu posso pedir para ele selecionar, classificar por cor. Então seriam os verdes, os roxos e os rosa. E se eu pedisse, olha que interessante, para ele selecionar por tamanho, ficariam os roxos, os verdes e os rosas. São 2 atributos para para um mesmo grupo. Então, quando você pede para o aluno fazer isso, por exemplo, à vontade, do jeito que ele quer, você vai observar no seu aluno que tipo de atributo ele dá para o objeto para ver como ele classifica. Ele vai ter que fazer a comparação, que é um processo mental. Ele vai ter que fazer a inclusão, que é incluir elementos dentro de um grupo. Ele vai ter que fazer a correspondência, que é corresponder a atributos. Ele vai ter que fazer a seriação, que é de acordo com o que você vai pedir, daí no caso. E muitas vezes ele vai ter que fazer também a conservação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então esses processos mentais da matemática, eles são muito importantes por causa dessa base matemática. Inclusive, nos dias 13 e 20 de junho, vou aproveitar para contar para vocês, antes de entrar na parte de neurociência. Nos dias 13 e 20 de junho de 2020, eu vou dar um curso online, ao vivo, a respeito deste conteúdo. Só que daí lá no curso, além dos exercícios com os blocos lógicos, eu vou fazer um a um os processos mentais matemáticos. E dentro desses processos, olha que legal, eu vou fazer mais atividades. Então são pelo menos 5 atividades dentro de cada um desses conceitos dos processos mentais matemáticos de Piaget. Muito bem. Além disso, eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Como o próprio nome diz, a gente tem os processos mentais matemáticos.
Dentro desses processos, eu tenho um pouco de neurociência, porque para eu entender a mentalidade da matemática, eu vou ter que recorrer à neurociência, porque ela estuda o cérebro. O Piaget não tinha esse recurso, então os estudos dos processos mentais dele são baseados na observação, ou seja, eles têm princípios mais de psicologia. No nosso caso aqui, tanto aqui do vídeo quanto do curso que eu vou dar nos dias 13 e no dia 20 de junho, eu vou unir a psicologia, que seria essa observação de Piaget, com a neurociência. Então, o que eu fiz? Eu consegui unir 3 pontos, na verdade. Eu vou unir por meio de um laboratório, isso mesmo, um laboratório. Os processos mentais matemáticos do Piaget com mapas mentais, que são de língua portuguesa ou de classificação de informação em outras matérias, com a neurociência. Não entendeu? Já vou te explicar. Você deve ter gostado do laboratório do Piaget que eu acabei de mencionar, pois é. Eu também ia gostar muito, porque quem inventou isso fui eu, claro. Que eu adoro inventar coisa. Quem me conhece aqui nos vídeos, quem vê as lives de quinta-feira no Instagram sabe que eu gosto de inventar coisa e conectar informações. Então, em relação ao laboratório de Piaget, olha que legal. Eu achei que nada mais fácil do que, durante o curso que eu vou dar nos dias 13 e 20, fazer um laboratório com as pessoas. E como que eu consigo fazer isso? Por meio de atividades interativas. Isso mesmo. As pessoas participantes do curso, o que acontece com elas? Elas recebem um material e nesse material vem peças interativas que são de recorte e colagem. Essas peças elas vão resultar, pelo menos uma parte delas, no laboratório de Piaget. Então aqui a gente vai fazer durante o curso a montagem desse material e cada processo mental matemático está dentro de um tubo de ensaio, porque afinal de contas estamos no laboratório de Piaget. E aqui nesse bolsinho eu coloquei peças que na verdade são relacionadas a mapas mentais. Lembra que eu falei? Eu vou relacionar os processos mentais da matemática com mapas mentais, com a neurociência. E tudo isso eu vou explicar lá no curso, que ele tem um número bem elevado de horas, assim, perto dos cursos que eu dou. E daí lá dá para eu explicar com mais detalhes para você entender melhor. Mas aqui você vai ter um vislumbre da coisa. Então eu vou pegar aqui a primeira peça. Vocês veem que são várias pecinhas, né? E cada uma vai ter um desenho diferente. Eu vou pegar esse daqui que eu vou desenhar na lousa para vocês e explicar como que funciona. Esse daqui tem o desenho de 2 triângulos. Eles são do mesmo tamanho, porém, um está assim e o outro está assim. Na lousa ele pode ter ficado de um tamanho um pouquinho diferente do outro, porque não é igual no papel, que eu consigo fazer do mesmo tamanho e só fazer a inversão de posição. Então a gente tem aqui 2 triângulos. E esses 2 triângulos, eles representam, na verdade, o processo mental da conservação. Nossa, Janaína, mas o que é isso? Você está me deixando muito confusa, né? Pois é, não é que eu quero deixar você confuso, é que eu quero explicar o que é a conservação. Então, primeiro eu causo uma confusão para depois estabilizar o seu pensamento. Percebe como funciona? Aqui na conservação, eu tenho o mesmo elemento, vou pegar aqui até como sólido para vocês verem. Se eu pegasse 2 desses e um deles eu virasse assim, aos olhos da criança, um deles iria parecer visualmente maior. É o mesmo elemento, só mudando de posição. Então, que nem esse daqui, por exemplo, se a criança for prestar atenção na altura, ela vai falar que o elemento deste triângulo é maior do que esse, embora eles sejam iguais. Se ela prestar atenção na largura, ela vai dizer que esse triângulo é maior do que esse, porque ela não teve a conservação de informação. Essa conservação ela é importante quando você vai trabalhar com adição de reagrupamento, subtração de reserva e outros conceitos matemáticos. Também é essencial para quando a gente trabalha com medidas. Então, quando eu coloco num copo
estreito e comprido 100 ml de água e depois eu coloco num copo baixo, né, curto e largo 100 ml de água, a criança vai falar que o copo que tem 100 ml, que é fininho e comprido, ele vai ter mais líquido, quando na verdade ele terá a mesma quantidade. Então esse é o princípio da conservação. Quando você pega duas bolinhas de massinha do mesmo tamanho e uma delas você achata e pergunta para a criança qual é maior, ela vai falar que é a bola que você não achatou, porque ela não conservou que as bolas elas têm a mesma quantidade de massa. Então a massa delas é igual. Você percebe que entra até um pouquinho em física. Então é bem legal você tanto ensinar isso para a criança, quanto saber que isso existe, porque vai ser a sua base matemática. Em relação aos mapas mentais, vou dar mais um para vocês entenderem. Eu tenho aqui também um outro mapa mental, que ele tem dois triângulos, e esses triângulos, eles estão com uma intersecção. Então aqui, ó, essa partezinha entre os triângulos onde eles se juntam é uma intersecção. Este processo mental matemático é o de comparação. Porque o que acontece aqui? Se eu for comparar os triângulos, eles vão ter igualdades, aqui ó, igualdades e diferenças. Então o que está fora dessa intersecção são as diferenças e o que está dentro é a igualdade. Quando você produz um texto, por exemplo, vamos dizer que eu vou comparar baleias com tubarões. Então eu coloco as baleias desse lado e os tubarões desse. Só que eles têm uma intersecção, que são informações equivalentes, iguais. Por exemplo, os dois são animais marinhos. Então essa informação eu coloco nesse campo. As diferenças entre eles eu coloco no campo de cada um. Se aqui é o tubarão, eu vou escrever sobre o tubarão aqui. Se aqui é a baleia, eu vou escrever sobre a baleia aqui. Então percebe como isso se junta no mapa mental? Você deve estar se perguntando, mas e o de cima, como que eu faço? Também faz, só que eu não vou contar aqui não, porque senão eu vou dar spoiler pro pessoal do curso, ok? Lembrando que se você se interessou, embaixo do vídeo tem um link direto para você ver mais informações sobre o curso. Lá nesse link tem o valor do curso, que a gente não coloca aqui, né? Porque você tem que saber mais sobre o curso antes de saber o valor. Não faz sentido você saber o valor de alguma coisa sem você avaliar o conteúdo, não é verdade? Porque daí você não tem como saber o custo-benefício daquilo. E além disso, você também tem lá o contato da Cirlei se você tiver alguma dúvida durante a inscrição. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é a terceira e última, eu prometo, é sobre a neurociência. Então eu juntei aqui o Piaget com os mapas mentais e com a neurociência. O que seria a neurociência nesse caso do laboratório de Piaget? Porque lá no curso tem outros casos. Nesse caso, a neurociência entra com uma pessoa muito importante na área da neurociência, que é a Tracy Tokuhama Espinosa. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhadinha nas referências que ela tem, nos artigos, porque eles são bem interessantes. E a Tracy, ela traz para nós 5 pilares da neurociência. Esses 5 pilares, eles estão intimamente ligados com esses processos mentais do Piaget de alguma forma, que eu consegui encontrar essa conexão. Então, por exemplo, um dos princípios da Tracy é o padrão. Um dos 5 princípios da neurociência para que o cérebro aprenda é o padrão. Se você não estabelece um padrão, não há aprendizagem. O cérebro precisa desse padrão para poder reproduzir e depois produzir autonomamente. Quando eu trabalhei lá com vocês com os blocos lógicos, eu estava criando padrões de atributos. Então eu tenho o padrão da cor, tenho o padrão da forma, o padrão do tamanho. Então isso são parâmetros que me ajudam a criar padrões internos mentais. Esses padrões, eles estão ligados também a esses princípios do Piaget, como eu falei. Então quando a gente trabalha, por exemplo, uma conservação, conservação, que foi o primeiro que eu trabalhei com vocês.
eu tenho que estabelecer que aqueles 100 ml de água que estão no copo compridinho são os mesmos 100 ml de água que estão no copo largo, né, no caso. É como se eu pegasse o copo que está assim e colocasse assim, a mesma coisa com a massinha. Então ali eu crio um padrão também de sequência, porque daí eu estou fazendo uma sequência de informações com aquilo que eu aprendi. Isso é um pouco mais aprofundado, um pouco mais complicado, por isso eu não consigo fazer aqui no YouTube. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, porque embora nem todos possam fazer o curso, né, participar do curso, eu tenho consciência disso. Você tem uma geral sobre essa ligação entre o Piaget, a neurociência e a matemática. É muito importante que você saiba que existem esses processos e que você utilize na sua sala de aula o máximo que você conseguir, porque o que vai fazer o seu aluno aprender não é o conteúdo, é a base. E essa é a base matemática, entende? Se você gostou, curta o vídeo. Se você curtiu o meu canal, gostou do tipo de vídeo que eu faço, se inscreva no canal e ative as notificações, porque daí você fica sabendo quando tem vídeo novo. Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Se quiser fazer o curso, clica no link e até a próxima!